A perda normal deste semestre seria 255 milhões de euros, se o banco tivesse continuado como estava. Aquilo que foi provocado de impacto no banco, por força do que foi descoberto, de má gestão e até de ilegalidades, que já vou referir se tivermos tempo, é de 3.322 milhões de euros, tudo somado aos 3.577. Isto é o que o Sr. Ricardo Salgado e os seus administradores fizeram ao Banco Espírito Santo. E depois há uma linha que diz assim, há aqui 880 milhões que tem que se provisionar. O que é isto? Obrigações emitidas em sociedades veículo. Faziam tão só isto. Vendiam obrigações, títulos de obrigações de dívida do grupo a 30% a 40% mais que o valor real e encaixavam a diferença. Isto é crime. Está aqui explicado que vai ser remetido para as entidades judiciais. Está tudo a nu. Isto não é só um relatório de contas, é um relatório de crimes. Crimes é que podem estar em causa? Boa tarde, Bento. Esta questão que poderia ser entendida como apenas uma tentativa de não pagar impostos é muito mais vasta do que isso. Eu recordo aos portugueses que houve há algum tempo uma iniciativa legislativa que foi aprovar um diploma chamado RERT, Regime Especial de Regularização Tributária. E havia muito dinheiro fora do país que acabou por entrar no país por esse regime. À partida, poderia pensar-se que nesta situação em que houve portugueses que puseram dinheiro lá fora, incluindo o banqueiro de que estamos a falar, a questão ficava resolvida. Mas há uma história relacionada com a aprovação deste diploma. É que este diploma foi levado ao Parlamento por influência do próprio banqueiro e de pessoas que trabalham com ele. A história é esta, é a história de um... Isso procurando o quê? Uma lei à medida? Tal e qual, procurando uma espécie de amnistia. Esta é a história de um regime minado por interesses. É uma história de uma podridão de regime. E o que eu estou a dizer não sou eu que o digo pela minha cabeça. Foi dito por fontes da administração tributária, responsáveis da administração tributária, que me dizem assim, vê o que fizeram a este país. Arranjaram um regime que iria servir para passar uma esponja sobre portugueses que puseram dinheiro lá fora e fizeram-no circular por uma série de sociedades, não pagando os impostos, e isto em uma larguíssima escala. E, portanto, houve uma iniciativa no Parlamento, com deputados e com advogados, em conjunto com esses deputados. Que não resultou. Só que a questão não resulta. E é por isso que a tua pergunta é a pergunta que se deve fazer. Porquê, se até havia um regime para regularizar dinheiro lá fora? Por uma razão muito simples. É que há indícios de que veículos ou sociedades associadas a este grupo económico patrocinaram este tipo de prática não só para uma, mas para 2, 3, 4, 5 dezenas ou muito mais. E, portanto, já havia a questão da organização. E é por isso que aparece há algum tempo um comunicado da Procuradoria-Geral da República a dizer que a pessoa em causa, o banqueiro, não tinha uma questão fiscal. Porquê? Porque o RERT resolveu isso. Só que as investigações, afinal, continuaram. Porquê? Porque há a vertente da organização e da sistematização no sentido de permitir a muita gente fazer isto. E quando é assim, já toca num interesse muito mais vasto que tem a ver com indícios criminais e este caso acabou por não ficar resolvido com aquele tal diploma que, como sabemos, tinha uma origem casuística, segundo as pessoas da própria administração fiscal. Os RERTs servem para uma coisa que eu acho, aliás, um escândalo, disse na altura, que é pessoas que têm dinheiro fora ilegalmente, no sentido em que não está declarado, trazem-no, declaram, não precisam de o trazer, podem o manter fora e pagam um imposto, e essa parte para mim é um escândalo de 7%. Ora, isto foi feito várias vezes, em vários anos seguidos, e o Ricardo Salgado não foi só num ano, ele utilizou vários RERTs. Claro. Não foi o único. Por exemplo, no Banco do Espírito Santo, o seu CFO, Amílcar Moraes Pires, fez um RERT também na altura, na cerca de 2 milhões de dólares. Mas há muito mais gente que fez, aliás, basta ver o Orçamento de Estado, ou o Orçamento não, pois às contas finais do Estado, qual foi a receita do RERT. E foi muitíssimo superior ao valor. Eu não estou a dizer que não desse jeito, mas foi para muita gente, e houve muita gente que fez isso, e foi sobretudo porque estavam também a ser apertados por razões, porque sabem que hoje as informações que a Suíça dá já não é como antigamente, a Suíça ainda lava mais branco, mas já não lava só, agora já às vezes já vai com outras cores no meio da lavagem, e portanto já não é uma coisa tão simples. Por outro lado, o preço para legalizar o dinheiro era incrivelmente baixo. Um imposto de 7% é uma vergonha para o que os portugueses pagam de IRS. Segunda questão, eu acho que isto não tem a ver com as informações que o Expresso tem e que nós temos divulgado ao longo do dia, e nomeadamente há pouco no Expresso Diário. Nós o que dizemos é que isto não tem a ver com a prenda que José Guilherme deu. O José Guilherme é um célebre empresário aqui dos arredores de Lisboa, que agora está a fazer o mesmo que fez aqui nos arredores de Luanda, e portanto vai ficar ainda mais rico, e o Ricardo Salgado alegadamente ajudou, e portanto por isso é que lhe deu uma prenda que na altura do RERT foi dita que era de 8 milhões de dólares, agora num livro recente do Jornalista Geral de Negócios são 14 milhões de dólares, portanto fica aqui esta diferença. O RERT foi feito sobre 8 milhões de dólares. O que nós dizemos que tem a ver é com a venda da Escom.
A Venda Descom é uma trader do grupo Espírito Santo, antiga, polémica por causa dos negócios, sobretudo da área militar, etc., que era, portanto, uma plataforma de operações da área não financeira do grupo Espírito Santo, que operava em vários países, em vários continentes, mas sobretudo em África. Cá também esteve muito ligado a vendas e negócios de armamento, e que foi comprada a certa altura. O Banco Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo, vendeu-a à Sonangol. A Sonangol depois nunca a comprou, porque considerou que o valor pelo qual tinha sido avaliada não era justo. Quando fez uma due diligence, chegou à conclusão de que não valia isso. Mas houve um valor que foi pago, uma primeira tranche. E as informações que nós damos que nós temos é que esta detenção hoje terá, e para onde as investigações correm neste momento, tem a ver com isso. Porquê? Porque a questão, repare, nós neste momento ninguém tem informações absolutamente certas sobre tudo, mas é muito difícil que possa ter a ver com a questão do Zé Guilherme, a não ser que haja dados muito novos. Porquê? Porque uma das, se quisermos, a maior imoralidade que o RERT tem, e o governo e os governos anteriores detestam isso, mas a verdade é que aquilo é um perdão fiscal. A maior imoralidade que tem é o ser um IRS de 7%, eu repito, 7% contra tudo o que nós pagamos de IRS. A segunda imoralidade é que o crime fiscal fica limpo. Embora isto aconteça para qualquer um de nós. Tem um problema fiscal, tem um crime fiscal, no momento em que paga, em que vai ao fisco e regulariza a sua situação, o crime é limpo. Isto é válido para qualquer pessoa, portanto não é uma situação de que um banqueiro está acima do resto da população. É igual. Agora, a verdade é que é difícil conceber como é que esse processo que ficou liquidado agora deu origem a uma situação judicial em que alguém é constituído arguido e ainda por cima repara, com uma caução de 3 milhões de euros, que não é recorde em Portugal, mas é muito perto disso, e portanto é uma caução que nas nossas investigações isso não terá a ver com isso. Terá a ver com outros valores. Depois há aqui um lado um bocadinho estranho, quer dizer, assim, o que se sabe é que Ricardo Salgado montou escritório nos hotéis Estoril Palácio, onde está há cerca de um mês. Tem a trabalhar com ele agora, aliás, uma nova chefe de gabinete, tem 2 assessores de imprensa, e a polícia foi lá na sexta-feira porque recebeu uma queixa anónima de que ele estaria a destruir papéis. E o Ministério Público tem suspeitas disso? Foram lá na sexta-feira, estiveram a ver. E regressaram ontem. E regressaram ontem, com um mandato de busca. E há uma parte assim que é meio anedótica, é que havia uns caixotes que diziam papéis para destruir. Algo que está na cabeça das pessoas neste momento é, muito bem, os poderosos até podem passar por esta fase, mas isto não vai dar em nada. O que te pergunto é, o que é que tu achas que se vai dar em alguma coisa, e se Ricardo Salgado cair da pior forma, se pode arrastar alguém com ele? Vai. Aliás, eu costumo dizer que quando há casos que envolvem poderosos da nossa sociedade, há muita gente interessada em dizer que a justiça não funciona, por uma razão. É para prejudicar o processo e desestabilizar o processo e dizer que está mal feito. Vamos assistir a isso. Mas vai haver não só este processo, vão haver outros processos. Porque nós, neste caso, não estamos a assistir a uma investigação da derrocada do Grupo Espírito Santo que já não consegue pagar. E isso irá ser investigado. Aliás, ainda hoje foi anunciada uma investigação conjunta do Banco de Portugal e da CMVM em relação ao próprio Banco Espírito Santo. Porque há uma questão. Também há a vertente do Banco Espírito Santo que vendeu produtos do Grupo Espírito Santo, produtos financeiros, e alguns clientes não sabiam que aquilo tinha risco, tal como aconteceu na Suíça no Banco Privé. E, portanto, já estamos a ver aqui um conjunto de processos que vão acontecer e haverá um processo, seguramente, de investigação por suspeita de fraude na falência do próprio grupo. Porque, atenção, quando se emite tanto capital e quando se perde tanto dinheiro aos russos, aos investidores ingleses, americanos e por esse mundo fora, se descobre que há um indício de que a administração já sabia que havia um desequilíbrio nas contas, isto vai tudo ser passível de investigação.